Boa noite. Neste momento, estamos dando início à audiência pública para apresentação e sugestões ao projeto de lei número 12 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Jean Delite como presidente, Dideide Alcinho membro e Sara Lima como membro. Agradeço a presença dos vereadores Paulinho Bola, Léo Pistila, Cislene, Sadraque Ferreira, presidente da Câmara, professor Gediel. Quero deixar claro também que temos a visita do vereador de Mairinque, Alexandre Peixinho, onde convido, se quiser também vir na tribuna de honra da Câmara Municipal. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias Municipal, é uma lei que define as diretrizes, normas, metas e prioridades para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, o LOA. Ela é um elo entre o Plano Plurianual, PPA, e o LOA, estabelecendo o que deve ser feito no curto prazo, para cumprir as metas do longo prazo. É elaborado em um exercício para valer no exercício seguinte. Portanto, estamos fazendo em 2025 a LDO, que será aplicado no exercício financeiro de 2026. Solicito à vereadora Sara Lima que faça a leitura do projeto de lei número 12 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Alumínio e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, submetemos à apreciação dessa Casa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além das orientações à elaboração do orçamento, Programa do Município de Alumínio para o exercício de 2026. A LDO, salientamos, é um instrumento de planejamento governamental destinado, entre outros, a estabelecer metas e prioridades da administração pública, orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, e dispor sobre as alterações na legislação tributária, bem como definir as metas fiscais, os critérios para a limitação de empenhos e movimentação financeira e a margem de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Os anexos que integram o projeto de lei contêm os programas e ações prioritárias que compatibilizarão com o Plano Plurianual 2026-2029, os quadros que fixam e avaliam os resultados fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências, metodologia e memória de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário e nominal e o montante da dívida pública. Levando em conta a arrecadação atual e das perspectivas dos cenários futuros, em vista às projeções oficiais dos indicadores inflacionários, a receita estimada para 2026, conforme indicado nos anexos deste projeto de lei, é de R$ 156.495.057,42, sendo que as receitas correntes representam 79% deste total e os recursos vinculados representam 21%. As projeções dos exercícios subsequentes prevêem um crescimento tímido baseados no projeto de inflação, sendo a maior parte financiando os gastos classificados como obrigatórios, pessoal e encargos, custeio e juros e encargos da dívida. Os empreendimentos mais significativos são relacionados às áreas de obras, serviços urbanos e de planejamento. É de se destacar ainda, entre as despesas e o elevado custo, com sentenças judiciárias e débitos previdenciários provenientes de administrações anteriores. A situação financeira, de um modo geral, tem apresentado melhorias, gerando maior equilíbrio, entretanto, não a ponto de atender às necessárias demandas do município. Confiantes no alto espírito público de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, com vistas à aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos protestos de consideração e apreço. Ana Paula de Cássia Neto, prefeita municipal. Projeto de lei número 12, de 30 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município de Alumínio para o exercício 2025 e da outras previdências.
A Prefeita Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso 2, parágrafo 2 da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, no artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 26, 2 da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 25 de junho de 1993, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2026, compreendendo metas e prioridades da administração pública municipal, metas fiscais e riscos fiscais, elaboração e execução do orçamento municipal, orientações relativas às despesas com pessoal e encargos, disposição de alteração na legislação tributária do município, reserva de contingência, limitação de empenhos, diretrizes específicas para o Poder Legislativo, disposições relativas à dívida pública municipal, disposições gerais e finais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, anexo de metas fiscais compostos de demonstrativo de metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido nos últimos 3 exercícios. 2, anexo de estimativa e compensação de renúncia de receita. 3, anexo margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 4, anexo de riscos fiscais contendo o demonstrativo de riscos fiscais e providências. 5, anexo de metas e prioridades. Metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. Em conformidade com o disposto no artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, as metas e prioridades para exercício financeiro de 2026, previstas no PPA 2026-2029, são aquelas constantes em anexo próprio desta lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária, mas não se constituem limites à programação das despesas. Parágrafo 1. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026, será dada maior prioridade à promoção humana e qualidade de vida, desenvolvimento econômico, educação de qualidade, infraestrutura, mobilidade e ordenamento do território. Parágrafo 2. A execução das ações vinculadas a metas e prioridades do anexo a que se refere o caput estará condicionada à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conforme anexo de metas fiscais que integra a presente lei. Artigo 3º. As ações e metas especificadas no anexo de metas e prioridades da administração municipal deverão estar em consonância com as especificadas no Plano Plurianual PPA, período 2026-2029, a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2025, e ainda constar da Lei Orçamentária Anual a ser encaminhada à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2025. Capítulo 2. Diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Artigo 4º. O total da despesa do Poder Legislativo, incluídos os subsídios dos vereadores, não poderá ultrapassar o percentual de 7% da receita resultante de impostos e transparências de impostos previstos na Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior, em conformidade com o artigo 29-A da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O duodécimo devido ao Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do prefeito, conforme disposto no artigo 29-A, parágrafo 2, inciso 2 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. A despesa total com a folha de pagamento do Poder Legislativo, incluídos os gastos com os subsídios de vereadores, não poderá ultrapassar a 70% de sua receita, de acordo com o estabelecido no artigo 229-A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta orçamentária para fins de consolidação até o dia 31 de agosto do corrente exercício, observadas as disposições desta lei. Capítulo 3. Diretrizes gerais para a elaboração e execução do orçamento do município e suas alterações. Artigo 6º. A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2026 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal.
observando-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos resultados previstos no anexo de metas fiscais que integra a presente lei, além dos parâmetros da receita corrente líquida, visando ao equilíbrio orçamentário financeiro. Parágrafo 1º. Será dado ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, pelo Poder Legislativo no que lhe couber, dos instrumentos de gestão previstos no artigo 48, capítulo da Lei Complementar número 101/2000, e pelo Poder Executivo, da Lei Orçamentária Anual e seus anexos, das alterações orçamentárias realizadas mediante abertura de créditos adicionais, do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Parágrafo 2º. Para o efetivo cumprimento da transparência na gestão fiscal de que se trata o caput deste artigo, o Poder Executivo, por meio da Divisão de Informática, deverá manter atualizado o endereço eletrônico de livre acesso a todo cidadão com os instrumentos de gestão descritos no artigo 48, caput da Lei Complementar 101/2000. Artigo 7º. A estimativa de receitas serão feitas com a observância das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante. Artigo 8º. O Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento de Finanças, deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar número 101/2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026. Artigo 9º. No prazo previsto no parágrafo único do artigo anterior, o Poder Executivo, sob a coordenação do Departamento Municipal de Finanças, publicará as receitas previstas, desdobradas em metas bimestrais, juntamente com medidas de combate à evasão e à sonegação, bem como as quantidades e valores das ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do artigo 13 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 10º. É o Poder Executivo autorizado a estabelecer por decreto, sempre que necessária, a limitação de desempenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira dos órgãos da administração, objetivando atingir as metas fiscais, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal de execução. Artigo 11. As propostas parciais dos órgãos do Poder Executivo serão apresentadas à Diretoria de Finanças até o dia 20 de agosto de 2025, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos, sem antes ter assegurado recursos suficientes para obras ou etapas de obras em andamento, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. Artigo 13. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao Departamento de Finanças, até 15 de julho do corrente exercício, a relação dos débitos decorrentes de precatórios judiciários inscritos até 1º de julho de 2025, a serem incluídos na proposta orçamentária de 2026. Parágrafo único. A forma de pagamento e a atualização monetária dos precatórios e das parcelas resultantes observarão no exercício 2025 os índices adotados pelo Poder Judiciário respectivo, conforme disposto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal e no artigo 101 do ADCT. Artigo 14. O pagamento de precatórios de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal, sujeitar-se-á ao disposto na Lei Municipal 1956/2017. Artigo 15. A concessão de auxílios e subvenções dependerá de atender os critérios estabelecidos pela Comissão Municipal de Assistência Social e o seu repasse dependerá de autorização legislativa através de lei específica.
Artigo 16. As metas e prioridades constantes do plano plurianual e as desta lei considerar-se-ão modificadas por leis posteriores pelos créditos adicionais abertos com a autorização legislativa, suplementares e especiais e pelos extraordinários. Artigo 17. O orçamento anual será adotado com recursos para atender às despesas imprevistas e emergenciais no percentual mínimo de 0,25% da receita estimada, através de reserva de contingência, conforme previsto no artigo 5º, inciso 3, da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 18. O Poder Executivo Municipal é autorizado, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, a realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, até o limite de 10% da receita estimada. Abrir critérios adicionais suplementares até o limite de 10% das dotações do orçamento da despesa. Transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 5º da Constituição Federal, no limite de 10% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observando o limite referido no inciso anterior deste artigo, quanto ao percentual de 10% de cada dotação orçamentária consignada. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, fundo de garantia de tempo de serviço, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos de repasses de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 19. É o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária, caso o autógrafo da lei orçamentária não seja encaminhado até o início do exercício de 2026 pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 em cada mês. Artigo 20. O orçamento fiscal que abrange os poderes executivo e legislativo cumprirá as exigências constitucionais e legais quanto aos limites da aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, da aplicação na manutenção e desenvolvimento da saúde e no pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 21. As despesas com pessoal e encargos sociais para 2026 serão fixadas observando-se o disposto nas normas constitucionais aplicáveis, na Lei Complementar número 101/2000 e na legislação municipal em vigor. Artigo 22. Os poderes executivo e legislativo, na elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como base de cálculo para a fixação da despesa com pessoal e encargos sociais. A folha de pagamento do mês de abril de 2025, projetada para o exercício, considerando-se os eventuais acréscimos legais a serem concedidos aos servidores públicos municipais, bem como as alterações de planos de carreira e as admissões para preenchimento de cargos, sem prejuízo dos dispostos nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 23. O reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais e dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores deverá observar a previsão de recursos orçamentários e financeiros constantes da Lei Orçamentária de 2026 e de seus créditos adicionais, observando os limites constantes dos artigos 20, inciso 3 e 21 da Lei Complementar número 101/2000.
Artigo 24. O Poder Executivo, por intermédio do órgão de pessoal, publicará até 31 de julho de 2026 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral e de pessoal civil e demonstrará os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e de cargos vagos, comparando-os com os quantitativos do ano anterior e indicando as respectivas variações percentuais. Capítulo 5º. Disposições sobre alteração na legislação tributária do município. Artigo 25. As atualizações das alíquotas do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU serão efetuadas utilizando-se a média dos indicadores oficiais da inflação, INPC, IGPDI, FGV e IPC-FIP dos últimos 12 meses. Artigo 26. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício de 2025, terá desconto de 5% do valor lançado quando pago até o vencimento da cota única. Artigo 27. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos de cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no artigo 14, parágrafo 3º, segundo da Lei Complementar Federal número 101/2000. Capítulo 6, disposições relativas à dívida pública municipal. Artigo 28, o orçamento deverá destinar recursos para o pagamento do serviço da dívida municipal. Parágrafo único. Serão destinados recursos para atendimento de despesas com juros, com outros encargos e com amortização da dívida referente à operação de crédito contratadas até 2021. Capítulo 8º, disposições finais. Artigo 29. As despesas consideradas irrelevantes nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, são aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites impostos na Lei 14.133/2021. Artigo 30. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que possibilitem a execução destas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária em cumprimento aos artigos 15º e 16º da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 31. Os valores das metas fiscais em anexo devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações até o envio do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2026 ao Legislativo. Artigo 32. Fica previsto na LDO uma reserva financeira para emenda parlamentar impositiva da ordem de 1,2% da receita corrente líquida apurada em 2025. Artigo 33. Os pagamentos de serviços da dívida pública e de despesas com pessoal e encargos sociais terão prioridade sobre as ações de expansão. Artigo 34. Na seleção das prioridades estabelecidas no plano plurianual do município a serem incluídas na proposta orçamentária do exercício financeiro de 2026, será levada em consideração a capacidade financeira do erário municipal. Artigo 35. Os dispêndios com propaganda e publicidade oficial serão atendidos por dotações orçamentárias específicas na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com as exigências da legislação eleitoral vigente. Artigo 36. O Poder Executivo enviará até o dia 30 de nove de 2025 o projeto de lei do Plano Plurianual e o projeto de lei orçamentária anual ao Poder Legislativo, que o apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para publicação. Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de abril de 2025, Ana Paula de Cássia Neto, prefeita municipal. Obrigado pela excelente leitura, vereadora Sara Lima. Quero deixar aqui registrado a presença do vice-presidente da Câmara, vereador DJ Delcinho. Agradeço a presença de todos, né, especialmente o senhor Lavério Russo, que ele é responsável aqui pelo financeiro da Câmara Municipal,
ao senhor Vitor Parada, que é o atual diretor financeiro executivo, né? Então, eu solicito aí, né, como o diretor financeiro da Prefeitura, a fazer a explanação do projeto de lei número 12 de 2025, com a palavra o senhor Vitor Riso Parada. Boa noite, quero cumprimentar a todos presentes aqui nesta casa hoje e dizer que estou muito feliz pela oportunidade de estar nesta Casa de Leis apresentando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2026. Então, vamos dar início à audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2026. Da audiência pública. De acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Civil, são instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, a prestação de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas deste documento. Os dispositivos legais que amparam a audiência e a LDO é a Constituição Federal, a Lei Federal 4320 de 64, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município, instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional. Das peças orçamentárias. Nós temos 3 peças que compõem o orçamento do município. A primeira delas, a peça macro, é a PPA, que ela é realizada a cada 4 anos e faz a projeção de 4 anos do orçamento público. É a peça macro do planejamento. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é realizada anualmente. Estabelece as diretrizes e metas para o orçamento a ser elaborado e executado, tendo o PPA como base. A LOA, que é a última peça orçamentária, é a Lei Orçamentária Anual. Ela é realizada anualmente também como a LDO. Ela respeita as ações estabelecidas do PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça e é nessa peça que é atribuído os valores aos parâmetros definidos pela LDO. Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, junto das outras peças orçamentárias, PPA e LOA, são os instrumentos para a gestão da cidade, seguindo o plano de governo e através de estudos e informações sobre o município. Estudos de exercícios anteriores e análise do cenário atual da economia são que dão base para que seja projetado os orçamentos seguintes. É através das peças orçamentárias que se dá continuidade à execução de programas de caráter contínuo e se iniciam novos programas, visando atender às demandas existentes. Toda e qualquer demanda tem que estar prevista. No caso de não previsão, as leis devem ser alteradas com autorização do Legislativo. Os prazos para elaboração das peças orçamentárias são estabelecidos na Lei Orgânica do Município. A LDO tem o prazo até dia 30 de abril e o PPA e a LOA até dia 30/9. O objetivo da LDO. Ela tem como objetivo definir e controlar as prioridades estabelecidas pela administração, os objetivos estratégicos e as metas fiscais relativas a receitas, despesas e resultados a serem atingidos na execução orçamentária, assim como as demais exigências previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, formulando, para tanto, as diretrizes para a LOA. A LDO seleciona do PPA os programas a serem executados e estabelece como prioridade para o exercício seguinte. É na LOA que nós definimos a alocação desses recursos financeiros para que, dessa forma, seja atingido as metas estabelecidas. Através da LDO, o administrador público pode acompanhar a evolução da execução orçamentária voltada ao cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas quanto à receita e despesa, bem como a concessão de crédito orçamentário aos programas priorizados, sempre respeitando as regras para manter o equilíbrio entre receita e despesa, podendo assim identificar a necessidade de limitar os gastos através de ferramentas da própria LDO que veremos mais à frente. A estrutura da LDO. Em cumprimento ao artigo 165, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, o artigo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 26, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013, fica estabelecidas as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2026, compreendendo o demonstrativo dos programas a serem executados em 2026,
as metas anuais compreendendo os 3 exercícios futuros, 26, 27 e 28, a avaliação de metas do exercício passado, 2024, a meta atual de 2026 comparada a metas de 3 exercícios passados realizados e o 25 que está em execução, 23, 24 e 25 em execução, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de bens, se houver, a estimativa e compensação de renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e o demonstrativo de riscos fiscais. A nossa primeira tabela mostra os programas que foram definidos como prioritários pelo Executivo. Dentro de cada programa estão todos os gastos que a Prefeitura pretende fazer no ano que vem. A LOA que vai definir para cada ação que será executada. Então, cada programa compreende diversas ações, que elas vão ser somente explanadas na LOA. E é na LOA que nós vamos atribuir valores e os prazos, os meses a serem executados. Então, aqui nós temos a gestão legislativa, que é o que mantém esta Casa de Leis, no valor de R$ 7.578.763,48, e os demais programas que foram definidos como principais. Os mais relevantes aqui podemos ver que é a gestão dos recursos do Fundeb, que é a aplicação no ensino, de R$ 23.450.000, e a gestão com a saúde de média e alta complexidade, na ordem de R$ 17.060.184,68, gerando um total de R$ 156.495.057,42. As metas anuais de 2026 foram estabelecidas, como dito antes, avaliando o cenário econômico futuro, avaliando as despesas já realizadas em exercícios anteriores e avaliando o atual cenário econômico. Então, a gente pega uma projeção do que será o futuro, do que é a realidade, do que foi o passado, e tenta encaixar isso numa projeção para 2026. Então, o valor corrente da receita total prevista para 2026 foi de R$ 156.495.057,42, e uma despesa total de R$ 156.495.057,42, levando em consideração que temos uma dívida pública consolidada, que foi adquirida de exercícios anteriores, parcelamentos com o INSS de precatórios, no montante de R$ 35.457.360,09. Para 2027, a gente segue uma ideia de como vai se comportar as taxas de evolução de receita e despesa, e fizemos uma previsão para 2027 de R$ 162.754.859,71, contra uma despesa no mesmo montante. E para 2028, seguindo a mesma metodologia de cálculo, seguindo um crescimento que espera-se que a economia tenha, no valor de R$ 168.939.544,38, tendo as despesas orçadas no mesmo valor da receita. Avaliação dos cumprimentos das metas fiscais do exercício anterior. Para 2024, nós tivemos uma receita total prevista de R$ 137.271.187,55. E tivemos uma arrecadação com excesso de R$ 154.055.122,36. Ou seja, nós tivemos quase 16 milhões a mais de arrecadação do previsto para 2024. Tendo uma despesa total prevista para 2024 de R$ 137.271.187,55, tendo realizado em 2024 R$ 164.066.373,74. Aqui nós podemos observar que a receita e a despesa foram previstas de forma igualitária para 2024, mas o realizado em 2024 ficou bem fora do projetado. E nós tivemos uma despesa total maior do que foi arrecadado no ano de 2024. Aqui nós fazemos as metas fiscais comparadas com as de 3 exercícios anteriores. 2023 e 2024 realizado, 2025 em execução e a projeção para 2026. Em 2023, foi fixada uma receita no valor de R$ 144.965.821,82, tendo a despesa sendo
projetada para 2023, no total de R$ 156.281.273,63. Isso, perdão, não é o projetado, isso é o realizado em 2023. Em 2024, nós tivemos um realizado de receita total de R$ 154.055.122,36, tendo um realizado de R$ 164.066.373,74. Para 2025, nós temos uma previsão inicial de R$ 151.014.902,70. Uma despesa total prevista também para 2025 de R$ 151.014.902,70. Para 2026, nós aplicamos um crescimento de 4% e nós estamos projetando R$ 156.495.057,42. Então, nós estamos vindo de 2 anos onde a receita efetivamente arrecadada está sendo menor do que a despesa executada e está se mantendo com superávit de anos anteriores. Evolução do patrimônio líquido. Aqui nós mostramos os 3 últimos anos realizados do patrimônio. Então, o patrimônio de capital se manteve em 2022, 2023 e 2024, no montante de R$ 49.367.484,13. E o resultado acumulado veio crescendo. De 2022 para 2023, ele se manteve quase que estável, mas para 2024 nós tivemos um crescimento de quase 50%, representando R$ 61.970.655,56. A evolução do patrimônio mostra a saúde financeira da Prefeitura, trazendo relatórios de exercícios anteriores, números de superávites de exercícios anteriores, e ele mostra aqui um crescimento total de 2024 de R$ 111.338.139,69, 21 milhões a mais do que 2023. Isso mostra que a saúde financeira da Prefeitura está caminhando bem e pretendemos fechar 2025 nessa mesma tocada. Anexo de metas fiscais. Aqui estimamos a compensação de renúncia de receita. A renúncia de receita ela pode acontecer com a criação de alguns programas, isenção de impostos ou até alteração de percentual dos impostos. Para 2026, nós temos um programa em andamento, que foi lançado este ano, que se chama o Programa Avança Alumínio. Então, ele prevê algumas concessões de impostos e taxas. E nós estamos prevendo aqui para 2026, 2027 e 2028, um total de R$ 39 mil anual, no ano de 2026, de renúncia de receita. A compensação desses valores será feita através da geração de empregos e aumento do recolhimento dos impostos das empresas estabelecidas no município que terão essa isenção. Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Nós tivemos em 2025, que refletirá para 2026, por isso é demonstrado nesta peça orçamentária, uma redução permanente de despesa de R$ 7 milhões. Isso é basicamente pelos ônibus que atuavam aqui de forma mista, porque era feita a locação dos ônibus, mas a mão de obra era da Prefeitura, manutenção era da Prefeitura. Então, com a alocação total dos ônibus, com serviço 100% terceirizado, nós fizemos uma economia de R$ 7 milhões. E utilizamos essa economia para bancar os novos ônibus. Então, o saldo utilizado da margem bruta, que foi economizado de R$ 7 milhões, será utilizado para arcar com as despesas do transporte. Demonstrativo de riscos fiscais. Essa tabela mostra, tudo passamos por previsão, e ainda mais o mundo econômico está um pouco instável, externo, o interno também, mas aqui nós tentamos fazer uma projeção do que teremos de riscos para o ano que vem. Então, aqui nós prevemos os riscos de perca de receita de ISS, ICMS e discrepância de projeções e outros riscos fiscais, totalizando um valor de R$ 3.900.000. Para todos eles, existem providências a serem tomadas, que são as limitações que a própria LDO define para quando se identifica uma queda de arrecadação. Então, no caso de perca de receita, utilizaremos limitação de empenho, avaliando as despesas que são de caráter contínuo e deixando de executar coisas que podem ser
que não prejudiquem o andamento contínuo da Prefeitura. No caso de discrepância de projeções, faremos aberturas de créditos adicionais junto a esta Casa de Leis e outros riscos fiscais, abertura de créditos adicionais, utilizando a reserva de contingência. O que eu tinha para apresentar é isso da LDO. Estou aberto a perguntas, tanto presencial quanto online. Eu agradeço, senhor Vitor, nessa explanação. Nós, da Comissão de Orçamento e Finanças, DJ Delcinho como membro, a Sara como membro, eu como presidente, a gente sentamos ali e planejamos aqui algumas questões, né? Deixei uma via contigo. Dentro de algumas aqui você já respondeu nessa explanação, onde a gente não faremos essas questões. Mas considerando a importância, né, da transparência do planejamento fiscal adequado para a elaboração da LDO e com o objetivo de subsidiar a análise técnica e legislativa desse instrumento fundamental, a gente chegamos aqui a algumas questões aí que a gente agradeceria se fosse respondida. Perfeito. Se houve variação significativa na arrecadação do ICMS, qual o montante estimado de restos a pagar a serem honrados ainda neste ano de 2025 e se há previsão do pagamento integral, né, desses restos a pagar. Qual o valor total atualizado dos precatórios municipais? Se existe um cronograma de pagamento definido, né, para o próximo exercício? Qual o percentual atual hoje da folha de pagamento? E com a previsão, né, como a prefeita municipal já falou em algum vídeo, né, que pretende fazer novos concursos públicos, qual será o impacto estimado também na folha de pagamento? E qual a porcentagem do orçamento prevista para a infraestrutura, incluindo pavimentação, recapeamento, manutenção de vias? E se estão previstos também recursos para aquisição de materiais e uniformes escolares para o próximo ano de 2026, né? E se também há previsão de concessão de novos benefícios aos servidores públicos municipais. Essas foram, né, a gente se assentamos ali a comissão, né? Se o senhor puder dar uma explicação, a gente agradece. Perfeito, vereador. Quanto à projeção atualizada da arrecadação municipal para o exercício de 2025, o que foi explanado aqui foi o que foi projetado inicial, mas nós estamos vivendo quedas mensais de arrecadação, principalmente no ICMS. O ICMS, a queda, ela é sempre refletida pelo ano anterior. Então, existe o VA, que são os valores acumulados, que definem um percentual que o município arrecada, o percentual que o município tem a participar do reparte do ICMS para o ano seguinte. O ano passado, eu ainda não me aprofundei no assunto, mas nós tivemos uma queda de 0,03% da arrecadação do ICMS, fazendo com que frustre a nossa projeção de 2025. Então, de 151 milhões, se não me engano, que é o que estamos projetando, foi projetado inicialmente, acredito que cheguemos aí em 147 milhões de reais realizado no final do ano de 2025. Isso responde à questão 2 também, que é a variação significativa na arrecadação do ICMS. Ele é o grande vilão da nossa queda de arrecadação. O FPM está se mantendo até acima, gerando um superávit, mas o ICMS está puxando bem para baixo a nossa arrecadação, mas é uma coisa que já foi corrigida. Para o ano que vem, nós devemos ter voltar ao índice de 0,013%, fazendo com que a arrecadação se mantenha. A previsão nacional é de que o ICMS está acima para todos os municípios, mas no caso de alumínio não reflete isso porque nós tivemos a perca desse percentual. Caso o ICMS se mantesse igual ao ano passado, a nossa frustração seria muito maior do que temos hoje. Existe uma previsão de crescimento do ICMS até o final do ano, ainda mais levando em consideração que alumínio é uma cidade dependente da matéria-prima alumínio e com a economia mundial externa tendo essas complicações que estamos tendo. Se tudo se estabilizar, o ICMS pode ser que a arrecadação volte a subir, não só alumínio, mas de todos os materiais que estão em déficit de exportação, fazendo com que a nossa frustração seja menor. Mas o previsto hoje é de 4 a 5 milhões de frustração em cima do previsto. O montante estimado de restos a pagar a serem honrados em 2025,
Eu não tenho o número exato, mas nós temos ainda em torno de 7 milhões de reais de restos a pagar, a serem pagos. A ideia é que, se a projeção, que o que foi reestimado esse mês da Receita, ela se mantém até o final do ano, nós consigamos honrar as dívidas herdadas da gestão passada. Mas não vou falar que 100% da dívida será quitada, porque pode ser que ainda tenhamos obras que se estendam para o próximo exercício, para 2026. Então, será passado o resto a pagar de 2024 para 2025 e para 2026. O valor total atualizado dos precatórios municipais, eu não tenho ele aqui de cabeça. Mas o cronograma de pagamento ele é um percentual em cima da nossa receita líquida, que é um acordo feito com o governo. Então, ele vem descontando, se não me engano, do FPM, todos os meses, é um percentual de 2,62%. Esse percentual é atualizado todos os anos, e para o ano que vem deve estar em 2,7%. Não foge muito disso. Então, é uma ajuda que o governo dá para que nós não tenhamos que desembolsar esses valores de uma vez só. Isso vai sendo depositado numa conta, conforme vai juntando o valor, vão pagando os precatórios seguindo a ordem cronológica. O percentual atual da folha hoje está em 41,2%. Lembrando que o prudencial é de 51%, hoje nós estamos com 41,2%, e o limite mesmo é de 54%. A previsão de novos concursos públicos, o impacto estimado na folha de pagamento. A prefeitura, eu estou há pouco tempo lá, mas eu vejo que existe uma defasagem de mão de obra dentro da prefeitura muito grande. Então, eu vejo a necessidade de abertura de concurso público, e é o que o Executivo está trabalhando em cima de uma reforma administrativa. Então, eu acredito que exista, sim, a abertura de concurso público, não sei para esse ano ou para o ano que vem, mas aí a nossa prefeita pode esclarecer isso melhor. O percentual do orçamento previsto qual será o impacto estimado na folha? A reforma administrativa ideal, eu acredito que seja em torno de 12 a 15 milhões de reais, mas isso não entra no nosso orçamento para o ano que vem, tendo em vista que assumimos uma dívida herdada de 2024 e uma queda de arrecadação no exercício de 2025. Então, para 2026, está previsto na LDO entre 5 a 6 milhões de reais da reforma administrativa, podendo isso ser alterado se as coisas melhorarem, se os índices melhorarem, mas a previsão é de 6 milhões de reais para a reforma administrativa. E deixando claro que a reforma administrativa não significa um impacto financeiro de fato. A criação dos cargos só serão concretizadas, serão criados os cargos, mas o valor para sair do nosso orçamento só serão concluídas as contratações a partir do momento que o orçamento suporte isso. Porcentagem do orçamento prevista para infraestrutura, incluindo pavimentação, recapeamento e manutenção de vias. Na LDO foi previsto 9% da receita para a infraestrutura. Isso entra as pavimentações, recapeamentos, as manutenções, a coleta de lixo, manutenção de energia, serviços contínuos e serviços que se tornem necessários durante o exercício. Estão previstos para aquisição de materiais e uniformes escolares no orçamento de 2025. Em qual volume e para quais níveis de ensino? Sim, estão previstos a aquisição de material de uniforme escolar para o orçamento de 2025 e para o orçamento de 2026 também. Agora, o volume para quais níveis de ensino, eu não sei, mas eu acredito que seja só para o ensino médio, que é o que compete à prefeitura. O que compete ao Estado, não terão fornecimento de material e uniforme. A previsão de concessão de novos benefícios aos servidores públicos municipais. Em caso afirmativo, quais são os benefícios previstos? O Executivo trabalha sempre na melhoria da condição do servidor público, mas aí ninguém é melhor do que a nossa prefeita para esclarecer essa dúvida. Ela tem algumas coisas no plano de governo dela, mas tudo tem que caber dentro do orçamento. Mas eu acredito que aí ela poderá esclarecer melhor essa dúvida. Houve reajuste nos valores destinados à realização de exames médicos e ao fornecimento de medicamento. Não houve reajuste ainda na realização dos exames médicos, e quanto ao fornecimento de medicamento, o contrato com as empresas que fornecem, se não me engano, finda agora em junho, então vai ter que ser aberta uma nova licitação, e aí já virá com os valores atualizados.
Quero agradecer, né, as respostas aí do diretor financeiro, Vitor Riso, da Prefeitura Municipal. Né, nós da comissões, já falei aqui com a membra, né, com a Sara Lima, ela não quer fazer mais nenhuma questão, né? Deixa aberto ao vereador Delcinho, se quiser explanar ou tiver alguma dúvida da resposta, né, que o diretor, está tranquilo? Boa noite a todos. Me sinto satisfeito com as respostas que foram passadas pelo nosso diretor de finanças. Obrigado. Obrigado, vereador e vice-presidente da casa. Então, agora, a seguir, né, os vereadores farão os apontamentos, questionamentos que entenderem pertinentes, né? Vamos seguir a ordem, né, de chamada. Né? Então, deixo aberto para o nosso presidente da Câmara Municipal, o professor Gediel. Eu dispenso, no momento, o uso da palavra. A seguir, então, a gente deixa com a segunda secretária, a Cislene. Também bem esclarecido, agradeço a presença e tranquilo, sem pergunta. Obrigado, secretária. Deixo agora também a palavra para o terceiro secretário, Sadraque Ferreira. Satisfeito. Obrigado, terceiro secretário. Agora, deixo as palavras, senhor vereador Paulinho Bola. Boa noite a todos. Agradecer a presença aí do vereador Peixinho. Eu tenho algumas perguntas já foram respondidas, eu vou abster das minhas perguntas. Satisfeito. Obrigado, vereador. Agora deixo aberto também ao vereador Léo Pistila para as questões. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos vereadores, a presença também do diretor de finanças, Vitor. E eu fiquei muito satisfeito com as respostas do Vitor e eu declino a minha palavra. Obrigado, vereador Léo Pistila. Eu agradeço aqui todos os vereadores, né, que estiveram presentes. E nesse momento, para os seus apontamentos e questionamentos, deixo a palavra com o responsável financeiro da Câmara Municipal, o senhor Lavério. Boa noite a todos, senhores vereadores, o Vitor, aí, o secretário de Finanças da Prefeitura. Temos a presença do ex-prefeito Peixinho, lá de Mairinque, veio fazer uma visita à Câmara, e as demais pessoas existentes aqui no plenário. O Vitor, eu já tinha assistido a primeira apresentação dele lá na Câmara, ele está dentro das normas legais e vamos aí torcer para que suba a parte financeira, né? Existe aquela expectativa, né, do ICMS, né, que eu tinha conversado com você, então vai aumentar um pouquinho, mas a gente está naquela expectativa porque o americano lá, enquanto não resolver essa situação aí, vai ficar nesse impasse e começa a prejudicar não alumínio, o país e para nós aqui é o Estado, porque a gente pega a fatia do ICMS do Estado. Entendeu? Você bloqueia lá, vai ter problema, não tem a exportação, aí cai nossa receita. Então, a gente tem que torcer para que consiga resolver isso daí, para a gente poder dar sequência e terminar os planos que a nova prefeita tem aí, que consiga ter uma excelente gestão. E com dinheiro no caixa, né? Porque o dinheiro entra e sai, chega no final do ano já está zerado. Certo, Vitor? É complicado. É exatamente assim. Não dá para fazer uma poupança. Tá bem? Agradeço a minha presença aqui. Tá? Uma boa noite para todos. Agradeço, senhor Lavério, né, pelas considerações. Agora, convido aos presentes que estão no plenário, aqueles cidadãs que queiram fazer, né, algum questionamento, algum apontamento, né, fique à vontade, chama o Miguel para levar o microfone. Né, alguém querendo fazer? Não havendo ninguém querendo fazer questionamentos, então, feitas todas as observações e questionamentos, que serão analisados posteriormente pela Comissão de Orçamentos e Finanças, agradeço novamente a presença de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos.